Definindo se a gente coloca também no canal da gente, Tranquilo. Demais, da sejam Mundana, né? muito Porque bem-vindos. é bom ficar mais tempo, porque as pessoas podem ver em qualquer horário, né? Nossa, começou março e parece que começou uma série de estreias. Eu recebi ontem, no decorrer do dia, uma série de convites para debates, palestras e apresentações. Parecia assim que estava realmente começando o ano de teatro, como a gente costuma começar depois do carnaval. Abriu um monte de coisa, aparecia tanta coisa no WhatsApp, que parece que estava começando um ano real. Mas está começando um ano imaginário. Então, olha, a gente está acabando um projeto nesse início de ano, né? Porque isso aqui começou em dezembro de 2019, quando nós começamos a conversar, a nos reunir para pesquisar toda a questão a inspiração, né, básica era a Confederação dos Tamoios, mas aí pensar todas as questões que implicavam esse lugar, essa situação, esse momento histórico, aquele momento histórico, né? O que implicou no ser brasileiro. E aí, agora, para encerrar, tinha esses debates para a gente fazer, e aí, numa conversa, assim, a gente vai conversar com artistas indígenas, sobretudo, sobre isso. Essa ideia aqui veio do Renato, inclusive, que são com pessoas, com artistas indígenas que, de algum jeito, se ligaram ao nosso trabalho. Ano passado, quando nós fizemos um vídeo do processo. Então, Zahri é a atriz das peças, da pesquisa toda, ela teve o tempo inteiro no processo, mas os outros têm uma participação numa coisa, num vídeo que a gente fez no meio do ano passado, os outros artistas que vão estar aqui. Renato Stutman e Stélio Marras são dois antropólogos, professores, estudiosos e muito ligados às artes que estiveram conosco o tempo todo, questionando todo o percurso da gente, fazendo roteiro, propondo coisas, criando cenas, também participaram assim, porque a gente acabou fazendo um processo coletivo, né? As peças que resultaram desse trabalho têm uma direção coletiva. E para encerrar, é muito interessante pensar com artistas indígenas que do meu universo eram super distantes. Eu não conhecia nenhum ator nem atriz indígena até a Zahri, até começar esse projeto, a Zahri entrar na nossa vida. Depois, a Zahri já trouxe bastante gente. O leque agora está amplo de atores, atrizes, tal, já está maior, já está se espraiando, porque tem essa questão também, porque é onde a gente vive, com quem a gente convive, vai ficando num limite. Se a gente não forçar a barra para sair dele, eu acho que o mais interessante é quando a gente vai expandindo, né, esse limite do território pela criação, a partir de algum projeto, e não só pela curiosidade de ir ver como é, como faz, mas ir expandindo na medida que vai trocando com essas outras pessoas, esses outros pensares, saberes, sentires, esse outro Brasis com B minúsculo que está lá, como é muito interessante essa provocação, os Brasis contra o Brasil. Então, como esses Brasis podem se conectar? Porque tem esse Brasil das artes também, esse Brasil de B minúsculo das artes, né? Que é super perseguido, que está marginalizado, que está desacreditado nesse momento, né? Nesse momento para a gente é horrível, como há 500 anos para os povos indígenas. Mas a gente está vivendo agora um negócio assim muito equivalente, né? Assim, a gente não tem valor, não tem poder, a gente está sem. Eu estava pensando muito nessa palavra ontem, assim, empoderamento, esse negócio assim, e os artistas estão muito desempoderados, né? A sociedade como um todo não está não está segurando a bola de saber o que fazer com a gente.
de saber como se relacionar com a gente, com artistas. Não sabe ao mesmo tempo que supostamente sabe, porque quando manda uma para cima da gente é cortante, assim, parece que nós somos super corruptos, a gente faz lavagem de dinheiro, eles têm a gente num lugar muito louco e que é irreal completamente. E aí falar sobre arte com artistas indígenas dá uma... Eu acho importante. A ideia de como fazer isso, desse dito, veio do Renato. E eu acho muito significativo nesse momento, né? Quem está pensando melhor o Brasil atualmente são os indígenas, são os pensadores, os filósofos indígenas. E os artistas, a gente precisa sacar também. Então, Renato, Stutman e Zahi Guajajara. Zahi Guajajara é a nossa artista de dentro, de fora, daqui e dali, que está em vários lugares, no Maranhão, Rio, São Paulo, na Inglaterra, ela gira. Eu estava escrevendo uma outra coisa outro dia sobre o projeto da gente, como a gente teve, como durante a pandemia, a nossa coragem de entrar na relação com a internet, como teve uma força da Zahi, que não tinha pudores com isso aqui. Como os artistas indígenas que a gente teve contato chegaram sem nenhum pudor com esse mundo virtual. E a gente estava muito no teatro, né? Na relação mais direta ali. E foi uma coragem, para a gente ter coragem de entrar nisso. Zahi deu a maior força, sem planejar nada. Só se jogou e aí todo mundo foi. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Eu tenho um amigo que fala que toda vez que fala bem-vindes, fala essas coisas, ele lembra do Mussum, e eu acabei de lembrar do Mussum. Gente, é com vocês. Eu vou estar aqui oculto. E assim, a gente combinou umas regras antes. Quem quiser falar alguma coisa, liga o microfone e a câmera para poder a gente ver a cara, tá? Renato e Zahi ficam com a bola agora. Merda. Bom, boa tarde. Um pouco a ideia aqui é a gente fazer uma conversa com a Zahi e é uma honra estar aqui com ela. E, bom, dizer assim, acho que o Mauri já falou o mais importante do projeto, né? Mas é isso, né? Só reiterar que durante 2020 então, a gente teve envolvido uma peça sobre esse episódio da história do Brasil, que é a Guerra de Peroígue, que é uma resistência dos povos tupi, né? De alguns povos tupi contra os colonizadores portugueses. E a gente sempre teve esse cuidado de pensar isso à luz do que a gente está vivendo no Brasil contemporâneo, né, onde a ameaça aos direitos indígenas é cada vez maior, a invasão das suas terras, né, e também uma coisa que se reedita 500 anos depois é a situação da pandemia. Né? A gente sabe que os povos indígenas foram vítimas maciças das pandemias que eram trazidas pelos europeus. E hoje, de uma certa maneira, todos nós, né, quer dizer, talvez os povos indígenas estejam mais vulneráveis por conta da invasão das suas terras e tudo mais, mas de repente todos nós estamos nessa situação de imensa vulnerabilidade diante de uma pandemia que não tem controle e que mata a cada dia mais pessoas, né? Então é por isso que a gente pensou também essa ideia da resistência, né? Inspirada na resistência indígena e também inspirada numa resistência num contexto de pandemia. E aí resolvemos então fazer esse ciclo chamando alguns artistas e lideranças indígenas que conhecem por dentro essa arte de resistir.
Então, falando, assim, só fazendo um adendo à fala do Auri, eu queria agora, então, apresentar a Zahi Guajajara, que é atriz, né? Trabalhou nas peças da Mundana em 2020, Guerra em Iperoig e Os Insensatos, né? Ela também trabalhou como atriz na peça Macunaíma, uma rapsódia musical dirigida pela Bialess em 2019, né? E também já trabalhou na TV, na série Dois Irmãos, que foi ao ar na Rede Globo, e também no cinema Não Devore Meu Coração, né? E ela também hoje está preparando um novo espetáculo e também é co-diretora da nova versão do Macunaíma para o cinema, né? Bom, então eu queria começar essa conversa com a Zahi perguntando para vocês aí como que foi para você, como que você decidiu ser atriz e, e como que isso transformou tua vida, você mudou para o Rio de Janeiro, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, eu falo sim. Então, na verdade, eu não decidi ser atriz, foi uma coisa que aconteceu mesmo. Eu sempre falo que eu caí de paraquedas, né? E aí eu gostei e hoje eu faço da minha profissão, da minha vida, do que eu gosto, né? É o que eu gosto de fazer hoje em dia. Eu saí da minha reserva do Maranhão, e vim para a cidade do Rio de Janeiro, né? Fui para a cidade do Rio de Janeiro, a primeira vez que eu saí, né? Eu tinha 19 anos de idade e fui morar no antigo Museu do Índio, né? Antiga sede do SPI e também onde foi fundado a FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, e lá foi criado o Dia do Índio, 19 de abril, esse dia famoso aí. E aí eu saí do Maranhão em busca de oportunidades, fui atrás de oportunidade para poder sobreviver mesmo, né? Como muitas pessoas fazem, né? Não só indígenas, mas o povo, né, do interior, do norte, que tem uma vida mais, digamos, à margem da sociedade, tende a querer sair, né, para tentar um espaço, um lugar para viver, para sobreviver. E eu uma dessas pessoas, né? E como indígena eu encontrei muitos desafios, porque até então eu tinha um português muito surrado, ainda tenho, mas antes era muito mais. Eu não concluí o ensino médio, então eu tive dificuldade de encontrar trabalho. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho foi no supermercado, né? E era tudo muito difícil, assim, né? Mas isso também não me impediu de eu ir atrás de encontrar o meu lugar, né? Não tinha a menor ideia, assim, não era meu grande sonho ser atriz. Realmente aconteceu. E daí ali no Museu do Índio, né? Hoje chamada Aldeia Maracanã, ali na Aldeia Maracanã a gente participava de manifestações, a gente ia para as ruas, a gente também fazia contações de histórias ali, íamos para as escolas, né? Falar sobre a cultura indígena, enfim. E ali pessoas nas manifestações faziam vídeos, né? E colocavam na internet, enfim, como tudo hoje em dia, você faz um vídeo, você coloca na internet, viraliza, né? E na época estava rolando a série Dois Irmãos na TV Globo, com Luiz Fernando Carvalho dirigindo, e ele estava à procura de uma atriz indígena, né? Então ele fez vários testes com as atrizes, né? Inclusive da própria TV Globo, em busca de uma atriz para fazer esse personagem, que era Domingas, né? Que era uma indígena. E daí, eu acho que não ficou feliz, não ficou satisfeito, fez alguns testes em outros estados também,
E aí um dos produtores da Globo encontrou um vídeo meu na internet falando em Zengaté, no meu dialeto primeiro, que é do tronco tupi-guarani, numa manifestação onde eu estava falando no meu dialeto e também fazendo uma provocação de estar falando no meu dialeto e a ideia era que as pessoas realmente não entendessem o que eu estava falando, né? Era uma provocação. E aí, através desse vídeo, dessa manifestação, entraram em contato comigo e me chamaram para fazer um teste. Bom, tentar resumir para não alongar. Mas aí eu fiz esse teste, o Luiz me chamou e eu fui preparada para fazer este personagem na TV Globo, e foi ali que tudo começou. Antes disso, eu também fiz um curta-metragem que chama Zahri, uma fábula sobre a aldeia Maracanã. Ali foi o meu primeiro contato com as câmeras, né? Não exigia uma atuação, né, em si, mas era mais cotidiano ali, enfim, que é com o Felipe Bragança, que logo depois eu fiz meu primeiro longa no cinema, né? E hoje estamos aí com uma nova adaptação do Macunaíma para o cinema também, ou seja, a nossa parceria continua desde essa época, né? E aí foi aí que tudo começou. Então, eu fiz a série Dois Irmãos, isso me abriu um leque imenso. O Felipe também foi um grande responsável também de me abrir essa oportunidade, dizer para mim que eu era artista e que eu poderia ser atriz, né? Me dando essas oportunidades. Então, eu entendo que eu caí de paraquedas, mas caí de paraquedas porque eu tive oportunidades, eu fui vista, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade de ser visto e de mostrar o trabalho. Então, acho que é nesse lugar onde nós, que conseguimos esse espaço, que a gente deve ampliar e oferecer lugar, cavar lugar, né? Já que eles não nos são dados, a gente tem que cavar o nosso próprio espaço, né? Então, eu sempre busquei estar nesses espaços pelo meu próprio talento, pelo meu próprio esforço. Não gosto da ideia de que eu preciso ocupar espaço porque sou uma minoria. Embora eu acredite que a minoria precisa, sim, desses espaços, e esses espaços precisam existir para que essas minorias possam se integrar e também fazer parte dessa sociedade, né? Mas, por um outro lado, a gente não pode se agarrar só nisso, porque nós somos indígenas contemporâneos, não somos indígenas primitivos de 1.500 anos atrás, desde a época da colonização até hoje, a gente até hoje está sendo colonizado, né? Mas eu queria dizer que somos indígenas pensantes, né? E eu costumo dizer para as pessoas que nós, indígenas, estamos pensando o futuro junto com a humanidade, né? Então, nós não somos, a gente não é esses indígenas selvagem, como é contado nos livros didáticos, como a televisão insiste em querer mostrar, como o nosso país insiste em querer vender fora do nosso país também essa imagem do indígena pelado, do indígena no meio do mato. Existe, mas também é bom a gente sempre ressaltar que a gente não pode romantizar, né? A gente atravessa mundos, né? Eu atravesso mundos, eu estou em vários lugares, né? E é isso, eu sou uma artista plural, eu também sou performance, eu escrevo, eu canto. Dentro da minha pluralidade, eu venho investigando vários lugares como artista, né? Me conhecendo mesmo. Legal. Eu acho que isso é muito importante, né, que você está falando, quer dizer, e hoje tem falado muito de uma arte contemporânea indígena, né? Uma arte indígena que é nova, que está dialogando com as artes do mundo ocidental, né? Então,
e que rompe, né, com essa ideia de uma coisa do passado, né? É uma arte que está propondo um futuro. Eu acho que isso que você está falando é super importante mesmo. E eu queria, assim, com relação, né, ao artista indígena, a participação dos indígenas na arte hoje, eu queria que você falasse como que você vê o lugar do indígena nas artes hoje, como que você vê, por exemplo, a representação do indígena no teatro, no cinema, na televisão. Que imagem é essa? Como que isso poderia também melhorar? Como que poderia abrir um espaço novo, diferente, para a figura do indígena nessas artes? Eu acho que cada vez mais esse espaço ele vem se tornando público, né? E os indígenas nós somos um povo que estamos acostumados a resistir, né? Reexistir nessa sociedade, né? Desde a colonização, a gente continua falando os nossos dialetos, temos mais de 270 dialetos, né? Então, a gente continua preservando a nossa cultura. Então, se falando de resistência, a gente entende bem sobre isso, né? E, como eu falei antes, a gente atravessa mundos e isso não impede que ainda estejamos resistindo, né, com a nossa cultura, com a nossa língua, com a nossa... Enfim, com o nosso corpo existente nesse mundo, né? Então, eu acho que dentro da arte, de um modo geral, né, tanto no cinema, vou falar de um modo geral, né, no cinema, na TV, no teatro, na música, em todas as áreas, né, no meio artístico, eu acho que é muito novo, né, para os indígenas também estão começando a curtir, a gostar e a se perceber como artista, porque nós somos artistas genuínos. Os povos originários são artistas genuínos. Eu já era artista muito antes de me chamar artista, de eu me entender como artista, né? Mas para eu poder entender que eu era artista, eu precisava conhecer a arte de fora, esse nome que é dado para esse ato, né, de ser artista. Então, agora mesmo, eu acho que os indígenas estão cada vez mais se empoderando, né, desse lugar, se entendendo como artista, e é bonito de ver a maneira de como a gente invade, né? Como a Auri falou, a gente chega e invade, mas não invade dizendo assim, sai daí que aí é meu lugar. Eu acho que não é esse o discurso. Muitos brancos também estão ali nos dando oportunidade, né? Eu acho que não é o momento da gente ver o branco como o nosso rival, como o nosso... Eu não gosto dessa ideia, como eu falei, né? Não é o povo originário que vai salvar o mundo, não são os saberes originários que vão salvar o mundo, não é a cosmologia indígena que vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é eu, é você, é o povo preto, é o povo que mora na favela, é também o povo que mora na cidade grande. Então, eu acho que o que vai salvar a humanidade são as nossas consciências de que que a gente precisa acordar, né? Porque a gente já construiu um mundo e não tem como desfazer esse mundo num estalar de dedo e dizer assim, agora acabou, agora a gente vai viver na floresta. Não, não existe. Eu não vou usar mais celular, não existe isso. A tecnologia está aí, dominou. Está todo mundo mecanizado, todo mundo é meio máquina, meio humano. As próprias máquinas agora são meio humanas, talvez até mais humanos que a gente, né? Essa inteligência artificial. Então,
eu não gosto dessa ideia de colocar o branco como o nosso inimigo. O sistema é o nosso inimigo, né? Então, o sistema, eu posso ser meu próprio inimigo, eu como indígena também posso ser inimiga do meu povo, né? Então, tudo depende muito de como eu estou usando esse sistema. Se é para ajudar, como que eu posso usar a tecnologia a favor, ao invés de usar contra, né? Então, eu acho que a nossa consciência é o que vai nos salvar. Então, precisamos ainda mais abrir esse espaço, né? O povo branco precisa se conscientizar de que precisa dar espaço, porque vocês estão com... Desculpa para vocês, né? Mas eu falo vocês de um modo geral, eu estou inclusa também, né? Eu sempre gosto de me incluir também, porque também faço parte dessa sociedade branca, eu também usufruo das coisas que é do povo branco, né? Então, eu também faço parte dessa sociedade, não posso nenhuma me excluir desse grupo também. Eu também faço parte desse grupo, né? Então, eu chamo todo mundo para uma reflexão, né? Como que a gente pode pensar o mundo juntos, né? Como que a gente pode conversar, dialogar, negociar, né? Essa palavra negociar parece tão ruim, parece tão matador, cativo e matador, mas pode ser que negociar seja uma das nossas grandes armas, né? Em prol da nossa sobrevivência, porque se o povo indígena não sobreviveu, o povo negro também não vai sobreviver, o povo branco também não vai sobreviver. Se o povo branco não sobreviver, o povo negro, o povo LGBT, enfim, todas as minorias também não vai sobreviver. Então, a gente tem que nos unir e negociar, entender que aonde erramos e como a gente pode tentar melhorar essa situação para dar espaço para todos, né? Então, eu acho que o lugar, nesse momento, é dar espaço para quem precisa, né? E quem tem esse espaço ter a dignidade, a humildade e o caráter também de eu poder oferecer esses espaços, né? Estou falando de um modo geral, porque eu acho que quando a gente se exclui também como minoria, se separa, exclui não, quando a gente se separa como minoria, também diminui as nossas lutas. E a minha luta também é a mesma luta de todo o povo que está ali querendo sobreviver. Então, tem muitos supostamente inimigos, né, que também estão querendo sobreviver, né, porque dentro desse sistema que foi criado por todos, porque todos nós alimentamos esse sistema. Querendo ou não, todos nós alimentamos esse sistema. Então, nós todos somos responsáveis, indígenas, não indígenas, minorias e não minorias, todos somos responsáveis por manter aí um futuro para a gente, né? Para a gente poder sobreviver aí nos próximos anos, nos próximos 20 anos, aí, se existirem, né? Eu fiquei pensando também, você falando aqui com a importância, né, de como você estava falando mesmo, de haver cada vez mais alianças entre indígenas e não indígenas, e isso é muito frutífero, acho que tem sido muito frutífero no campo da arte. Então, eu estava pensando, por exemplo, no teatro, né? Nos últimos anos, o, o teatro, sobretudo o teatro paulista, né, que eu conheço, mas tem trabalhado muito com questões indígenas, se envolvido com causas, com lutas indígenas. Eu queria perguntar se você poderia falar um pouco mais sobre essa possibilidade de uma aliança do, dos de pessoas indígenas, não de povos, com o teatro, o lugar do teatro hoje para falar de questões indígenas, de lutas indígenas, de arte indígena. Eu acho que o passo, né, sobre
sobre esse lugar, né, dessas alianças entre artistas indígenas, vou falar artistas, né, artistas indígenas, né, no teatro. Eu acho que o primeiro passo é perceber e entender que somos artistas, né, que somos conhecedores da arte. Vocês estão aí? Desapareceu aqui para mim. Bom, que somos todos pensantes e artistas, né? Então, indígenas são artistas que pensam junto, que criam juntos, né? E acho também que, assim, esses dias eu estava pensando assim, que eu estou tão cansada de estar cavando o meu espaço. Embora eu tenha essa garra, eu tenha essa coragem de estar cavando o meu espaço nos lugares, mas, por um outro lado também, o que pode ajudar muito, né? Além da gente estar se desgoelando, falando que precisamos né? Que precisamos desses espaços, que é um momento também desses espaços nos darem a oportunidade de estar ocupando esses lugares, né? Você está me ouvindo? Não sei se eu estou sendo ouvida. Estou, né? Enfim, Acho que o Auri tem uma pergunta que tem a ver com esse assunto. Sim, tá. Quer fazer, Auri? Porque... A gente não está te ouvindo, Auri. Ele está falando. Está mudo. Está mudo. Tenta de novo. Agora está desligado. Será que continuamos? Acho que ele não está conseguindo. Vamos continuar, que você vê, desculpa se eu te interrompi aí. Não, mas para mim também deu uma... Eu não me distraí, porque parece que eu não sabia se você estava ouvindo, se eu estava... Enfim. Mas se tu quiser fazer a pergunta de novo, só para dar uma... Obrigada. Era justamente falar sobre essas alianças possíveis entre o teatro e os povos indígenas, né? Como que o teatro pode trazer questões indígenas, pode tratar de temas indígenas e, mais importante, também trazer para a cena o próprio artista indígena, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo, acredito muito que o primeiro passo para essa aliança, né, é trazer o indígena como artista e não como indígena. Porque quando traz como indígena, parece que só coloca o indígena nesse lugar. Temos um personagem indígena, vamos trazer um indígena porque tem um personagem indígena. Quase como dizendo que não é um artista, que ele só está ali porque ele é indígena e que tem um personagem indígena, e agora, como o assunto está em alta, precisamos colocar um indígena para não sermos inchados. É quase como isso, né? Então, acho que o primeiro passo para essa aliança ser bem-sucedida é trazer artistas indígenas e não indígenas, né? Então, assim, ter realmente a ideia de que somos seres iguais
pensantes, capazes. Essa palavra eu acho que ela é muito potente. Somos artistas capazes, né? Independente de sermos indígenas. Porque quando o meu corpo está ali em cena, mesmo que eu não esteja fazendo um personagem indígena, é uma indígena que está fazendo aquele personagem. É aquele corpo. Então, o meu corpo ali já representa toda uma história, já representa toda uma aliança, todo um diálogo, né? Já representa tanta coisa. Então, também dá oportunidade para esses indígenas, porque esses indígenas, a grande maioria, não se identifica como artista, eles sequer sabem o que é um artista, embora sejam, né? Porque, como eu disse antes, somos artistas genuínos. Então, quando eu penso que você traz um corpo indígena para falar de uma temática indígena, ótimo, é incrível, mas também vamos trazer indígenas para falar de outras temáticas, né? Vamos trazer indígenas também para pensar o mundo junto, para estar ali de mão dada e também perceber esses indígenas como seres capazes, porque isso parece que é uma coisa tão pequena, mas ao mesmo tempo é tão, sei lá, tão desgastante, como eu falei, assim, parece que eu tenho que estar sempre cavando o meu espaço, eu tenho que estar sempre dizendo para as pessoas que eu preciso ocupar esse espaço. Eu não quero ocupar nenhum espaço só porque eu sou minoria, né? Eu quero ocupar porque eu também tenho talento, eu também sou capaz, né? Embora eu não tenha tido oportunidade, por exemplo, de frequentar uma escola de teatro, de ter feito uma faculdade, de ter feito um mestrado, doutorado, mas todo ser humano é autodidata, todo ser humano é capaz, todo ser humano é genuíno. E eu, por incrível que pareça, vou dar um exemplo de atores, dizer assim, os atores mais renomados, que estudaram na Cal da vida, que estudaram no tablado da vida, que fizeram, sei lá, 5 anos, 4 anos de faculdade de cinema, ou das artes, seja lá for, esses, quando vão atuar, eles precisam se desfazer de todas as técnicas que eles aprenderam para eles poderem conseguir dar vida a um personagem. Ou seja, por que então isso se chama autodidatismo, né? Então, assim, eu me entendo, eu sempre tive muita dificuldade de analisar texto, eu sempre tive muita dificuldade de entender algumas coisas, porque realmente era muito distante da minha realidade. Mas isso não me impedia de aprender, não me impedia de mostrar para as pessoas que eu também era capaz, né? De estar ali ocupando aquele espaço, porque eu também era uma pessoa capaz e com talento, né? Então, eu era uma artista, sou uma artista, eu estou ocupando os meus espaços porque eu tenho talento também, né? Então, eu parece que os povos indígenas estão sempre ainda nessa margem, né? Os indígenas não conseguiram evoluir o suficiente para estar participando de determinados grupos dentro da sociedade, né? Como se não fossem capazes de escrever um livro, como se não fossem capazes, sei lá, de se tornar uma celebridade na televisão, porque é indígena. Porque não se dá espaço para essas pessoas, porque essas pessoas não têm oportunidade de poderem provocar em si e também lapidar esses tesouros que tem dentro de si, porque todos nós, como eu repito de novo, todos nós somos autodidatas, né? Todos nós somos capazes de aprender, mas algumas pessoas aprendem de um jeito, né? Algumas pessoas aprendem indo para a faculdade, outras pessoas aprendem com um determinado do tempo. Então, pessoas que fizeram uma faculdade, por exemplo, que estudaram teatro, né, por anos e se prepararam, desde criança, se preparou para se tornar artista, eles têm algumas técnicas que nós, que não tivemos a oportunidade de frequentar uma faculdade, por exemplo, que a gente não tem. Mas, em contrapartida, a gente também tem um lugar que a gente faz de verdade sem tanto esforço. Porque aquele que aprendeu tanta técnica
está preso dentro da sua caixinha de técnicas, né? E aí parece que o real, o genuíno, às vezes parece que não aparece, não chega. É difícil encontrar esse lugar, né? Então, eu quero muito poder ainda encontrar muitos indígenas artistas em todas as áreas, né? Não só no teatro, não só no cinema, não só na TV, mas ocupando todos os espaços, né? E entender que indígenas são seres humanos, né? Humanos e capazes, né? E que somos, vou repetir de novo, somos artistas genuínos, né? E precisamos lapidar essas nossas artes, né? Sim, com certeza. E eu fico pensando se você poderia falar um pouco dessa questão a partir dos trabalhos que você fez no teatro. Quer dizer, como que, e mesmo no trabalho de Guerra e Peruígue, dos Insensatos, quer dizer, como quer dizer, tinha um lugar de você estar representando um papel de indígena, mas com o tempo isso também foi sendo quebrado, né? E aconteceu um pouco uma brincadeira, né? De você estar nas duas coisas. Como foi isso para você? Como foi esse processo de estar em guerra em Peruígue e nos Insensatos? Como que você acha que essas questões sobre as quais você está falando agora apareceram ali e como que você lidou com elas? Bom, acho que antes do nome Guerra em Peruígue, né? Antes de eu estar em guerra também com o teatro, com o cinema, com a TV, de um modo geral, eu estou em guerra comigo mesma, né? Eu quero também, antes de falar para as pessoas que sou capazes, eu quero provar para mim mesma que sou capaz de realizar qualquer tarefa, né? Porque a gente foi educado a nos enxergar como incapazes, né? A nos enxergar como se a gente não tivesse que ocupar esses lugares, né? Então, esse processo, tanto nos Insensatos, tanto no Guerra em Peruígue, esse lugar que me foi dado, né, ofertado e conquistado também, me trouxe muita potência, né? Eu sempre tive muita dificuldade de me posicionar. Hoje, cada vez menos, venho perdendo esse medo, né, de falar, mas eu já fui, sim, uma pessoa que eu tive muita dificuldade de falar. E por muitas vezes eu me encontrava numa posição em que eu me sentia mal em falar, porque eu não conseguia falar, né? Porque parecia que eu não era ouvida, e quando eu falava, parecia que o que eu falava não fazia sentido para as pessoas, porque o que faz sentido para as pessoas, né, é uma forma academicamente correta de falar, são os termos, né, usados dentro da academia, e são termos que eu não uso, né? Tenho aprendido e tenho gostado de usar, né? Mas não faz parte do meu vocabulário, não faz parte do meu dia a dia. Então, era impossível eu estar usando esses termos, né? A minha maneira de falar era muito diferente. Então, isso também atrapalhava no meu processo, porque eu ficava enclausurada dentro do meu próprio eu, dentro das minhas ideias que eu não tinha oportunidade ou não podia expressar, né? Eu não podia colocar na mesa porque eu não tinha esse lugar, né? Então, por um outro lado, esse lugar ele foi sendo me ofertado. Também fui conquistando esses espaços à medida que eu fui provocando, né, a partir da minha própria presença, da minha própria existência ali no meio do teatro. Eu estava existindo no meio do teatro. De repente, tem uma indígena existindo dentro do teatro, né? Então, o meu corpo ali presente já falava por si só, né? Já saía tudo pelos meus poros, pelo meu caminhar, pela minha presença, pelo meu olhar, tudo, né? Então,
nesse lugar eu me encontrei também uma maneira de me fortalecer como artista, de me fortalecer como indígena, de não ter vergonha de estar me posicionando, embora que não seja da maneira em que a sociedade quer que a gente fale, né? A maneira que a sociedade entende como o correto enfim, todos esses blá blá blá, né? Mas a gente vai perdendo medo e eu encontrei um lugar onde eu pude escrever, né? Onde eu pude dizer as minhas ideias, as minhas inquietações, né? Em todos os trabalhos eu pude realmente fazer parte ali, digo, em primeiro plano com todos, né? Trocando no mesmo nível, né? Não é nem abaixo nem acima, não é um nível abaixo nem um nível acima, era no mesmo nível, né? Onde eu podia conversar e, enfim, mas tudo isso também é uma conquista, né? E a gente sabe que não é a realidade para todos, né? Não é a realidade para todos, então e é por isso que eu insisto em dizer que eu acho que é um momento da gente poder dialogar com esses artistas indígenas, dar espaço para que eles possam falar, para que eles percam esse medo, né, de se posicionar. É isso. Legal. A gente podia, né, nesse momento, ver, a gente tinha selecionado 2 trechinhos, né, de peça, da peça, onde tem a atuação da Zaí. Não sei se o pessoal o Felipe. Vamos, são 2 trechinhos, né? Um da peça Insensatos e outro da peça Guerra em Peruíbe. Aí a gente pode conversar a partir daí. Qual o primeiro? Pode ser o Guerra? Pode, Tá bom. pode, né, Zé? Pode sim. Amune helta, amorre mi harag. Tirang pita he awak. Le amorre nam. Ui copo coi pernuera de he de piacaba, he me eba. Pemi enga tu he hanina de. Nezewezo nai coco a rei tanca i. Ai corbi caraiu o amitepe. Da potre amoma a. Se peme. Nota corria cangra renal. Tá, ima o caraiu por pem o ama. Grupo zanguero aí é purang ima o. Remo e me ne na ikatuka de pewa ne saca. Oi coe era rima o puro uiu no. E zua rima o an. E jua rima o eu. Ure uria arabina de uemo urui coa no per uriano. A edo no kuau ka puru reka hau ia. Ura é purang até uera rua no i urian. Tá para huru pu hugrama. Ne no monokama a wi joi ura rua no tá eure purang até ne de verema. A ema uewa. Na wa tá huma o kwa wane ko ham. Ko era ute puru wi.
O qual é papel eu. O qual a mose is in hauen. A te haru as in hauen qual. Merewe ma ude pet ui ko ma unede wewe no. Me ko que ne pureng eterna poma. Ai como nota ai seno tu en hiria mi uma outra e mami o hape me. Nota ko ai senok. Ani se we mi ter ko am nota ko ai se. Que pureng eterna deve ma. Onde vida ko ai senok. Ko ai sekore. Ko seno. He purang terta wano pe kuri de mai ima ubo hewe wani hikure na inane te pichikwa amga caralho eu ko era ruma o puru ide rame terermo eu o qual era o de pede a poma a puru eu no qual pichikwa ma a eu o dimu ema o ije ma a eu dimu ema de pe papel rewano papel cair hao, papel mimi o hao, mas em hao e ima o que é ruma o rewe não é de cair na tudo a mulher caraiu na rei mas de cair qual né rei rama mãe a que de fei rano che o tericuri saca o ralo ai saco tudo ó che ih mo volta com coisa de me ada piti da ko reza piti a werma o ne mo carai o da puru pe eu que puru usa piti ma o no puru ai rupi ti qua eu an ixi é mal desuru pe não nota com ai senok repetit ai seno ma é a urge e ai ko ano peihen he purang ete wero ko ano i hen cina e kata se tikona ko o ano na e xinga hambura pede e roi mo na e purang ko putun he ara ko amo he purang ka ai sebe me ko o koa e he se dá po amo ma a ai se emua o onga zo zakawa kun katua emu ero ai au ini nguero ni era uma leitura até a coisa ai on como mauri no auri não que ha que o ai au te coisa era mo emu punig hama o me e he no he muase mutur que katua he bon se mutur ero tai pone purang até na bomanda que pemu amo a coerbe no ne devezo ne devedo caralho me é por rewan catua gra catua gra pon ala pota ama pun kau pe meri re kata como ape me ela que hoje me dá a força de lutar contra os forasteiros que só pensam em queimar as árvores e sujar os rios, vindo demarcar o Brasil no meio da nossa terra. O povo precisa da riqueza da terra, caça, peixe, chuva, verão. Acabou! Eu estou furiosa! Agora eu só tenho uma vontade: matá-los. Cansei de ouvir dizer: Jesus vai chegar, vai descer, chegará às pressas. Mas eu ainda não vi nada. Precisamos mesmo expulsá-los. Nossa floresta. Não queremos que se torne uma terra nua e árida, cortada por córregos lamacentos. Seu valor é alto demais para ser trocado por mercadoria ou dinheiro. Para ser trocado por mercadoria ou dinheiro. Sem floresta não tem história. Sem floresta não tem pensamento de nada. Chega! Veremos se são tão poderosos quanto pensam. Vamos mergulhá-los na escuridão e na tempestade.
Vamos quebrar o céu e eles serão esmagados por sua queda. Você muterira mami uta mama apa wen. E ima o caqueira mui rewenon. E de caiu o caraiu o ane reni non. E de caiu o cruzanguero a mami o haure rewanon. O muro para cair hau por o pewa, o murmo temi o por o pewa no, o murmo ma amo o ijaima o por o pewa no, remo e mewa no muro com a ma a por o pewa. Na icatupiti com a aneco hawa, temetarere rehedo o de caiu o era o ewan. Aí vai temetarere o aneco hawa, por mo emo papé cair haure renone lewedo pericote terrar de e imo por o pewan. Ma é a urjo emo por o da pomo por o pewa no, remo e me Kohawan, na ikatupitika tuewa ne kohawan, e reano, era mui, minha pauqueri, rezarui, reze em eterrawa, e recane mucancar a teterrar, o anecorral, aiko, aisen, caraiu a mitebel anon, não por o airupitico, awan, remo eme, ewan, eme ererere, remo tinha rua curun, era o querere, o murma ano, parbitemi o mal por o pio anon, imagine. E nem mais tu é one, nem mais tu é, nem pede caiu com a pere renon, nem na pela racatum com a non, e é por anete com a one, mas a urja é pe coimo por o pela remoene por o pé one, não por o ai rua é piti com a one, por o morrer caro anok, por o mal ré caro anon, o piro mal rei o rei non. Para picatuma ai catu hau da pau por o pé one, na catu piti catu endre com hawan, e me ruapen, ah na ikatu itika herayan, hanu hena mi he chia kurun, nera na iweten caralho na iweten ma ado iun, me ruapen, tami o herie pahara non, a correra o quera no era pimaturu, a pihut carne do gataru he popen. Na por ai o piti com a pian para mo em. Ira na iwera do one, casawara, ma é a urja. Numa noite negra como um gato, soprando um vento morno como um hálito, adentra a Bahia. Agora acabou a cena, gente. Acabou a cena. Pode tirar, Felipe. Tinha mais uma cena, né, dos insensatos. Será que a gente comenta essa e depois passa para os insensatos? Acho que o Auri também queria... Eu tava falando, escrevendo para a Zahri, para ela falar desses seres, porque essa cena foi inventada assim, né? Eu pensei a cena, passei para ela, e ela que concebeu as personagens, digamos assim, da cena. Ela que inventou com os outros atores essa entrada final, porque essas cores, esse corpo, né? Esse corpo metamorfoseado, misturado com tudo, né? O corpo humano com planta, pedra, tintas, cores, um corpo assim. De onde veio isso, Zahri? E a outra coisa que eu queria falar antes era daquele que você disse assim, somos todos responsáveis. Não tem um irresponsável? Não tem os irresponsáveis? E todos nós também somos irresponsáveis, né? Todos nós somos responsáveis e todos nós somos irresponsáveis. Os irresponsáveis que cometem as irresponsabilidades e nós que somos alimentadores dessas irresponsabilidades. Então, eu vejo que todos, né, não tem ninguém fora do contexto. Então, por isso, eu realmente acredito
o quanto é importante as alianças, o diálogo, né, as conversas e os espaços para que essas pessoas possam se posicionar e falar e perder o medo de se enxergarem como capazes, né? Então, por exemplo, o cara que sei lá, o pessoal inventou roupa para mim, né? O cara foi irresponsável porque criou roupa, criou marca, sei lá, quem fez, quem iniciou essa merda toda. Mas eu sou irresponsável porque eu também visto essa roupa. Hoje eu sou obrigada a vestir roupa porque se eu andar pelada, eu sou estuprada, eu sou espancada, eu sou humilhada, eu sou qualquer coisa, né? Mas eu sou obrigada. Mas eu poderia, sim, sei lá, chegar lá e dar a cara a tapa e dizer assim, não, eu quero ser assim, eu quero continuar vivendo como eu vivia na floresta. Vai ser impossível viver como eu vivo na floresta, como eu viveria na floresta, né? Eu sou obrigada a ter que usar da tecnologia. E usando da tecnologia, eu estou alimentando quem inventou a tecnologia, né? Então, acho que eu não me sinto à vontade, falo de mim, né? E eu entendo que todos nós somos responsáveis e todos nós também somos irresponsáveis, né? E aí eu digo, né? Mas isso também é uma como eu falo, um questionamento para a gente fazer para a gente mesmo, né? A nós mesmos, para a gente se questionar o que estamos fazendo, o que a gente está alimentando, o que queremos, né? Então é como essa falsa ideia, né? Por exemplo, das novas alimentações, né? Sem o agrotóxico, sem, sei lá, a vida mais natural. E essas pessoas boas ideias, né? As pessoas estão querendo diminuir, né, o uso, estão querendo diminuir a quantidade de lixo, estão querendo diminuir o consumo, mas ainda assim elas estão lá, elas são obrigadas a ter que consumirem, né? Então, eu não me sinto à vontade de dizer que somos apenas vítimas. A gente é vítima e vilão. Todos, né? Daí eu entendo, né, da importância do diálogo, das alianças, enfim. A gente podia ver agora a cena dos... Não, mas ela ia falar da cena. Ela falou da responsabilidade que eu perguntei, mas antes ela ia falar da cena, né? Sim. Ali, o que eu pensei foi... Sempre eu percebo, né, que parece que a gente sempre um bichinho, um fantoche, em que a gente é quase como funciona como o Google Tradutor, porque nós temos a nossa cultura, temos os nossos dialetos, e aí você vem para a cidade, né, para o meio urbano, e aí você precisa estar sempre tendo que traduzir as coisas, né? Seja para você traduzir a sua forma de cultura, né? Explicar para as pessoas como é a sua maneira, né? A cultura dos povos originários, como que funciona dentro da floresta, dentro das reservas, enfim. E também os nossos dialetos, tá? A gente tem que estar sempre tendo que traduzir. Então, me incomoda profundamente ter que estar sempre... tendo que estar sempre traduzir, porque existem saberes que são intraduzíveis, né? Tem conhecimentos, né, dos povos originários que são intraduzíveis, atos, né, culturas, coisas, saberes, tudo, né, que não dá para traduzir. E uma tradução literal não vai dar conta. Quando eu traduzo, eu já estou modificando, né? Qualquer língua que você vai traduzir alguma coisa, você já está modificando. Né, por mais que você tente buscar a origem primária ali, a ideia primeira daquela coisa, mas sempre modificando. Então, no nosso dialeto também existe isso. Né? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de traduzir, porque, primeiro, que não tem palavras que não tem no nosso dialeto, não tem em português, e tem palavras em português que não tem no nosso dialeto, então isso é muito difícil, tradução. E também não traduzir a ideia, era a ideia da provocação. Então, esses seres aí, eu chamo de nova espécie, né? A nova espécie,
porque nós, indígenas contemporâneos, que vivem no meio urbano, que fala português, que fala inglês e outras línguas, né, que usa a tecnologia, que domina a tecnologia, agora dominando as redes sociais, nós somos uma nova espécie, né? Então, essa nova espécie, ela vem como de dizer nós somos o futuro. Não tem como vocês excluírem a gente, porque agora a gente é o futuro, né? Então, essa nova espécie também é quase como vocês sempre nos enxergaram como planta, né? Dizer que a planta não sai do lugar, não se move, é quase como se os indígenas fossem plantas. E, de fato, somos plantas, né? Então, essa nova espécie é exatamente as plantas, né? A própria mãe natureza, que a gente tanto fala, mas num outro lugar, né? São as plantas do futuro, as plantas que curam, as plantas que estão inovando e pensando no futuro junto com todo o resto da humanidade. Essa nova espécie que é uma mistura de humano, planta, bicho e máquina, né? E tecnologia, né? Que está tudo misturado aí. E que é um grito de guerra também, como você faz nesse final, né? Da cena. E aí a ideia veio, né, de multiplicar. Eu falei, a gente não pode... Por isso, né, que vamos chamar mais atores indígenas, porque só eu representando ali, acabando a peça só comigo, não, eu acho que isso diminui a nossa força, né? Vamos fortalecer esse negócio, então vamos trazer, não dá para trazer tantos indígenas, então vamos multiplicar os que a gente tem. A tecnologia está aí, vamos multiplicar, vamos usar a tecnologia a nosso favor, então vamos multiplicar esse povo. Então, a ideia é que de mim, que multiplique para 4, e de 4 que multiplique para milhões, né? E toda uma cultura, né? Que se multiplica. Todo um povo, né? Povo diverso, conhecimento diverso. Línguas diversas, né? Línguas diversas. As línguas indígenas são muito diferentes entre si, ininteligíveis. Sim. Como trazer isso, né, para o cinema, para o teatro? Eu acho lindo também a Raquel com aquele cabelo vermelho dela, por exemplo, né? Uma indígena com cabelo vermelho. Eu acho incrível, com pince. Incrível, é isso. Essa é a nova espécie que eu falo, né? Essa é a nossa nova espécie. Eu faço parte dessa nova espécie. E a nossa própria espécie tem que se transformar, né? Nessa nova espécie. Isso vai ser legal. Bom, vamos passar para a próxima cena e a gente discute. Vamos lá. Agora é uma cena da peça Os Insensatos. Toda vez que eu viajo para o exterior, me perguntam se eu sou brasileira mesmo. Nós, a nível de povo brasileiro, a gente tem esse amálgama do Jorge Maltner, esse mix de raças que formam indivíduos sortidos, coloridos, divertidos. Uma nova civilização tropical, multirracial. Eu sou brasileira, sim. Sou mestiça purinha. Tenho samba no pé, viu? Fiz um curso com Carlinhos de Jesus. Maravilhoso, querido! Ó. Mas eu também sou um pouco portuguesa, um pouco alemã, um pouco espanhola, um pouco italiana, um pouco de tudo. Todas as raças aqui. Mas eu nasci aqui no Brasil mesmo. Mas já tirei a minha cidadania portuguesa e agora eu já posso ir para Miami sem visto. Não é maravilhoso isso? E tu prefere ser brasileira ou portuguesa? Eu gosto de ser brasileira. Ah, Eu acho que os brasileiros sabem viver com alegria, sabe? Uhum. Mesmo tendo que passar por tanta dificuldade assim no dia a dia, né? Sim. A música brasileira, por exemplo.
É a melhor música que existe, né, gente? A mulher brasileira, por exemplo, também, melhor mulher que existe, tipo eu. É que a mulher brasileira, como é que eu posso te dizer? Ela sabe fazer sexo bem, sabe? Sabe mexer o bumbum. Os brasileiros adoram bumbum. Bumbum é bom. Os brasileiros, eles têm jogo de cintura, sabe? You know what I mean. Remeleixo. Pode mostrar pra gente? Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia. Olha, tem 3 coisas que eu mais gosto na minha vida, viu? Dinheiro, claro, sexo e sexo. Quem que não gosta, vai, de um rala-rola? Mas é claro, assim, que o sexo também é uma forma, assim, concreta, né? De nós, ocidentais, assim, expressar o nosso sentimento, o nosso afeto, sabe? Por outro ser humano, né? Sabe, a nível de ocidentais, assim, tudo que é feito entre 4 paredes é válido. E deve ser realizado com total liberdade. Mas e se tirar a roupa na rua não vai preso? Claro que a gente evita, assim, né, expor a nossa intimidade pra todo mundo. Não é todo mundo que curte essa exposição sexual do brasileiro, sabe? Tem que respeitar os velhos, as crianças, a família, o cidadão de bem. E esse pessoal todo, você sabe, né? Sim. Eu sou super respeitadora, assim, dos costumes, da moral, da religião. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que já tá na hora da gente se libertar das amarras desse moralismo hipócrita, ocidental, branco, judaico, cristão. Pronto, falei. Nos costumes e na política, eu sou uma liberal. Quer dizer, desculpa, neoliberal. Neoliberal. Tu é casada? Já fui casada na igreja, menina, de véu e grinalda, acredita? Toda boazinha. Mas eu já me separei faz tempo. E no momento eu tô sozinha. Porque eu não encontrei a pessoa certa, sabe? A minha alma gêmea. My soulmate, you know. Você sabe que nós, a nível de civilizados, assim, quando a gente tá casado, a gente só pode fazer sexo com o próprio cônjuge. A nível de igreja, papel passado e tal, né? A nível da realidade pragmática, não é bem assim, não. Como vocês lidam com tanta contradição? Olha, minha filha... Sempre tive curiosidade. Haja terapia. É antidepressivo, ansiolítico, remédio pra dormir, remédio pra acordar, sabe? Pra trabalhar, pra trepar. Pra tudo. Pra tudo. Nós, assim, sabe, a nível de ocidentais, a gente faz de tudo, tá? Sexo oral, sexo anal, sexo grupal, homenagem a troá, swing. Tem muito evangélico aí que banca de bonzinho e frequenta clube de swing que eu sei. Eu já fui umas 5 vezes, assim, mas só a título de curiosidade. Entendi. Como é ser civilizada? Eu nunca parei pra pensar nisso. Gente, mas se for pensar, é muito dialético, isso é muito... Interrompeu. Mas já tem material para falar daquela ação, né, essa inversão de ponto de vista que foi feito na cena, né? Sim. Zahir faz uma série de perguntas que foram feitas para ela em muitas situações, em muitos momentos, né? Depois que ela passou a viver nas cidades. Sim. Essa invasão, né, com esse ser indígena
né? Tipo, querem filmar, querem tirar foto. Aí, como é na tribo? Como é viver na tribo? Como é ser índio? Né? Índio transa na rede, transa na cama, índio usa celular, tantas perguntas, né? Então, como seria inverter os lugares, né? Inverter os pontos de vista? Então, por exemplo, essa pergunta, né, que eu adoro, né? Como é ser civilizado? O que é ser civilizado? Né? Que tipo de educação precisamos ter para ser civilizados? Né? Então, o que é a civilização? Né? Então, vivemos numa falsa ideia de civilização, uma falsa ideia de educação, né? Que é tudo baseado na educação eurocêntrica, né? Por exemplo. Né? Então, são muitos os conhecimentos, são muitos os saberes, são muitos os tipos de educação. Então, eu, por exemplo, agora que estou em outro país, né, aqui que as pessoas, né, acreditam ser super educadas, né, tudo é com licença, obrigado, né, tem que ligar para dizer que está indo visitar, né. Então, que educação é essa? Enquanto na minha aldeia, por exemplo, ninguém pede desculpa, ninguém fala obrigado, né? Então, se eu chego na cidade e eu não falo obrigado, eu sou mal educada. Se eu não peço com licença, eu sou mal educada, né? Então, o que é ser civilizado? Uma pessoa que diz obrigado, fala com licença, se for para minha tribo, é uma pessoa mal educada, porque tem outros tipos de pontos de vista que não condiz com a realidade dos povos indígenas. Então, mal educado para a gente é esse povo que acredita ser educado, né? Que acha que é o centro do ponto de vista, que só o ponto de vista da pessoa, né, supostamente educada, civilizada, que é o ponto de vista que prevalece, é o ponto de vista que vence, que sempre vence, né? Então, essas perguntas também elas vão de encontro com essa troca, né, de inversão, invertendo os lugares. Agora, os indígenas querem saber como é viver na cidade, né? Como é ser civilizado. Né? O indígena filmando o povo não indígena para poder levar lá para a tribo e dizer, olha, os brancos vivem assim, o povo civilizado vive assim. O povo que se diz educado vive assim, né? Eu lembro muito um pouco que deu origem a essa cena, né? Que foi uma cena que você faz no primeiro vídeo do Guerreiro Peruígue, lá que passou pelo Sesc, né? Que você responde, né? Tem um diálogo, aí ela te pergunta, você é índia de verdade? Você responde, e você? Você é branca de verdade, né? Quer dizer, é um pouco essa coisa também, que se não bastasse só a projeção do exótico no indígena, também periga de, se você está na cidade, se você usa celular, se, né, você é questionado como índio de verdade. Então, mas aí você é branca de verdade, né? Que é o que você responde. O que afinal é ser branco? O que afinal é ser civilizado, né? Então, essa inversão, eu acho que é muito legal essa ideia também de inversão de papéis, né? Uma atriz indígena que faz papel de indígena, mas se colocando também na possibilidade de virar esses papéis, né? Sim. De questionar esses conhecimentos, né? Esse lugar e esse não lugar do indígena, né? E colocar o espectador não indígena numa posição de desconforto, né? Olha, exatamente, de vulnerabilidade que dificilmente são colocados, né? Se percebem nesse lugar. A gente vai fazer com você o que vocês fizeram, né? Com os indígenas durante muito tempo, né? Inclusive os próprios antropólogos, né? Tem uma brincadeira da entrevistadora, pesquisadora, né? Exato. Verdade. Os antropólogos vão lá e faz uma série de perguntas, né?
No próximo, Renata, eu vou fazer as perguntas para ti. Aí você vai me dizer se eu sou branco de verdade ou não. Eu vou te perguntar. Tu é branco de verdade? Não, tu é antropólogo mesmo? Antropólogo de verdade, isso também é uma questão. Mas é isso. Muito legal. Uma outra coisa que é continuar um pouco com o teatro também. A gente falou desse trabalho, né, em Peruíbe, mas você falou que você estava também participando de um trabalho como co-diretora de uma versão nova para o cinema de Macunaíma. E você fez Macunaíma há 2, 3 anos atrás como atriz na direção da Bia Lessa. Então, queria que você falasse um pouco sobre a redescoberta dessa obra, que é uma peça fundamental da literatura, né, Macunaíma, do Mário de Andrade. Como foi para você fazer a peça e como está sendo também fazer essa outra adaptação para o cinema, que isso é um clássico, né, do modernismo, e que o Mário de Andrade, para fazer esse trabalho, se inspirou na mitologia, né, dos índios lá de Roraima, né, os Macuxi. Primeiro, assim, vou ser bem honesta. Quando eu fui fazer a peça Macunaíma, eu tinha assim, sequer ideia do que era essa obra, né? Quem era Mário de Andrade, assim, na minha pura ignorância, né? Com relação à literatura brasileira, enfim, da importância desse clássico, enfim, e tudo que gira em torno do Macunaíma em si, né? Mas é muito curioso como eu entro, né, como completamente ignorante, né, nesse meu primeiro trabalho, e também foi onde eu estreiei no teatro, né, foi meu primeiro trabalho no teatro, e foi incrível. E curioso como hoje, né, eu volto sendo co-diretora, repensando, né, essa história, né, esse clássico, né? Primeiro que a ideia é do que do que a gente vem falando, e eu acho que tudo, né, no momento, vem falando sobre os dias atuais, o que estamos vivendo. Quem é o Macunaíma de hoje, né? Esse Macunaíma que era branco, que era índio, né? Nasceu índio, depois virou preto, depois vira branco. Quem era esse Macunaíma do Mário de Andrade? Quem é o Macunaíma de hoje, né? Quem são os Macunaímas de hoje? Nós somos Macunaímas de hoje, né? Então, esse clássico que muito me instiga, já fui muito questionada, né? E as pessoas estão sempre dizendo assim, vocês não acham que vocês estão almejando muito, né? Já que é um clássico, vai ser pode ser um confronto, né? Mas a gente está aí para isso, para confrontar, né? Para mostrar que as ideias elas não estão estagnadas, elas não pararam no tempo, né? As ideias elas continuam, e aí uma indígena está ajudando a repensar esse clássico, é uma outra história também, né? Do que queremos trazer, do que queremos dizer, do que queremos mostrar para as pessoas hoje, né? Esse é um clássico, né? Que traz toda essa história, né? Que foi baseada, né? Na história dos povos Macuxi, né? Do povo Macuxi de Roraima, enfim. Mas o nosso Macunaíma, ele não está em Roraima. O nosso Macunaíma, ele está em todos os lugares, né? Eu estou falando do nosso, não necessariamente o que vai ser o nosso Macunaíma, da nossa adaptação, né? Mas eu falo do nosso Macunaíma, que todos nós somos Macunaíma, né? O Macunaíma fala sobre o caráter humano, o caráter do povo brasileiro,
né? E esse caráter do povo brasileiro não é uma ideia do indígena, né? Não é só o caráter de um indígena, mas a caráter de uma sociedade. Então, o Macunaíma ele vem de encontro também para falar para as pessoas de que somos que estamos presos dentro do nosso caráter. A gente decide definir um caráter, né? Nós temos vários caráteres, nós temos muitas personalidades, a gente é muita coisa dentro de um corpo só. E a gente decide defender um caráter para a sociedade, né? Então, assim, porque a gente julga que é a melhor imagem. Então, a gente tem um como é que fala? um auto-julgamento, né? Do que é ter um bom caráter na sociedade, porque a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tem esse bom caráter, mas o que é um bom caráter, né? Então, o que é um mau caráter, né? Então, acho que o nosso Macunaíma de hoje, o nosso Macunaíma contemporâneo, seja ele indígena, seja ele negro, seja ele branco, mais do que falar sobre a história de um indígena macuxi, estamos falando sobre o caráter da humanidade, né? Estamos falando sobre quem somos nós, o que defendemos, o que a gente quer que as pessoas vejam da gente, né? Então, eu acho muito curioso, como eu falei, de eu ter estreado uma peça onde eu era completamente ignorante sobre o assunto, e aí, do nada, eu volto 2 anos, 3 anos depois, por ruim de conta, repensando essa história, né? E eu, como indígena, né, nesse corpo indígena, e mulher também, né, repensando essa história. Então, é tudo muito curioso, assim, difícil falar alguma coisa, e o Felipe foi muito generoso de estar me presenteando, né, me dando essa oportunidade. É claro que, como a gente estava falando de aliança, é uma aliança, né? Ele está fazendo uma aliança comigo e eu estou fazendo uma aliança com ele. Então, vamos repensar o Macunaíma de hoje, quem somos nós, né? Repensar quem são esses Macunaímas de hoje. E eu acho que é muito interessante, muito curioso para mim, da minha parte, né? De estar agora estudando, né? sobre esse ser, quem é ele, né? E ele vai renascendo, né? Ele morre, vive, morre, vive, morre, vive, e somos nós, né? A gente morre, vive. Vamos renascer aí, vamos viver de novo nos corpos. E devorar, né, o livro do Mário de Andrade, que é uma obra antropofágica, né, como disse o Oswaldo de Andrade, e agora está sendo devorada por vocês, né? Sim. Criada. Bom, só a Gente, última pergunta que eu faço, que era sobre os seus últimos trabalhos, depois a gente abre para outras perguntas, que era sobre projetos novos e que você está fazendo agora. E uma coisa assim que eu queria perguntar também é que você canta muito bem, né? Você é uma cantora de mãos cheias, e tanto cantando músicas guajajara, né, da tradição do seu povo, mas também coisas, novas invenções. Eu queria que você falasse um pouco disso também, desses novos projetos e desse seu lugar de cantadora. Sim. A Aurita queria falar alguma coisinha? Eu queria para a gente dar um teto, porque eu acho que tá bom, mas vamos ver se o público, quem está presente aí, como é que está, se está confortável, porque a gente não vê as caras das pessoas, né? No negócio virtual, todo mundo se esconde. Então, vamos sentir aqui como é que está a atmosfera para a gente dar um teto. Como é que alguém... tem uma pergunta, vou dar uma caminhada aqui assim. O Renato fez uma pergunta para a Zahir. Alguém quer fazer uma pergunta? Ou está bem? Pode continuar ainda mais uns 10 minutos, 15? Como é que está para vocês que estão ocultos?
Eu tinha uma pergunta para Zahir. Se eu puder fazê-la agora. Opa, tudo bom? Tássilo. E aí, e Renato, tudo bem, Zahir? Tudo bem. Vamos fazer... Como é que é para você, Zahir? Você fica com a pergunta do Renato? Você super guardou as perguntas. Eu posso responder no final, Renato, essa? Porque aí a gente já finaliza respondendo, né? O que tu acha? Tá ótimo. Aí eu falo e a gente já finaliza. Tá bom, então, Zahir, então vou me ocultar aqui e vocês combinam o fecho como fazem aí, tá? Pode levar aí, Frei. Então, posso fazer a pergunta agora? Claro. Beleza. Zahir, eu tinha uma curiosidade porque você falou, especificamente, você veio para o Rio com seus 19 anos, né? Saiu do Maranhão. E eu queria saber como é que foi essa mudança para você. Inicialmente, você falou que seu português não era muito bom. Como é que foi você estar aqui no Rio esses primeiros anos e tal? Isso teve alguma relação em você enxergar as suas origens indígenas mais claramente? Como é que foi, entre aspas, essa distância para você? Primeiro, quando eu falo assim, o meu português não era muito bom, eu falo do entendimento e da grandiosidade que é o português numa cidade grande, né? Eu falava já português, eu me virava muito bem falando com o meu português, né? Mas eu realmente foi uma dificuldade muito grande que eu tive de topar, né? De chegar nessa cidade grande e me deparar com essa diversidade tão grandiosa que é o português. E o português carioca também já é um baque, né? Tipo, assim, para mim, né? Enfim, eu que venho lá do Maranhão, né? Do Nordeste, e as cidades são próximas da minha reserva, o português deles também já é um português mais do Nordeste, né? Com outros sotaques, com outros dialetos, enfim, né? Jeito de falar, jeito de agir. Então, chegar no Rio de Janeiro, né, com o povo carioca, que é um povo assim, pá, cheguei também, né, já dá um baque, já foi um baque cultural também, né, além de chegar e me deparar com todos esses grandes prédios, que é a primeira imagem que eu guardo até hoje, né, eu chegando e me deparando com aqueles prédios imensos que eu nunca tinha visto, né, só vi na televisão. Tinha visto só na televisão. A tua pergunta foi... Só repete de novo, desculpa. Não, a primeira parte foi essa, exatamente, e aí eu falei como é que foi essa distância para você. Se, de alguma forma, você estando aqui no Rio, você conseguiu enxergar as suas origens indígenas mais claramente, ou como que isso afetou você? Sim. Quando... Eu, desde mais jovem, tipo uns 14, 15 anos de idade, eu já me via diferente dos meus irmãos, diferente, entre aspas, assim, no sentido de que eu já era mais para fora, né? Que eu já queria investigar esse mundo fora do mundo que a gente estava ali, né? Era a minha família, a gente foi para a cidade para frequentar o colégio, né? Se alfabetizar e tal, nananã, e também para poder falar português, né? Enfim, então eu já me sentia já diferente dos meus irmãos, né? Os meus irmãos, eles estavam de alguma maneira ali confortável com aquele estilo de vida, né? E eu era muito curiosa, eu queria conhecer esse mundo fora do mundo em que eu vivia ali com a minha família, com a minha cultura, enfim. E então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui saber, olha, o tamanho da minha ignorância, né? Quando eu digo que realmente a gente está ali preso e que os indígenas que estão ali dentro das reservas, que estão ali, eles não têm a menor ideia do mundo que é aqui fora, essa briga, essa guerra que é fora das reservas indígenas, né? Eu sequer sabia que existiam
tantas etnias no nosso país, que existiam tantos dialetos no nosso país. Eu só sabia que tinham os Auã, que os guajajaras chamam Auã, que são outros indígenas que não é da nossa etnia, então todos são Auã para a gente. Então, lá no Maranhão, os indígenas que não eram guajajaras, né, que era mais próximo da gente, eram os índios Canela, os indígenas do Canela, né? E ali a comunidade deles é próxima ali também da nossa reserva. E também na cidade todo mundo meio que se encontrava, né? Tanto os Guajajara, os Canela, e do outro lado da reserva também tem os indígenas Cricati, me dando um branco agora. Mas, enfim, então eu sequer sabia que existiam tantas etnias. Então, para mim, o meu mundo era o seguinte, era o Guajajara e os Auã. Os Auã, para a gente, que eram os indígenas Canela, o povo do povo Canela, né? E aí, quando eu chego no Rio, eu já me deparo com outras etnias, porque quando eu cheguei na aldeia Maracanã, né, nessa aldeia urbana, que foi ocupada por várias etnias indígenas, ali eu já me deparei com outras etnias, né, que era Caigangue, o povo Pataxó, o povo Guarani, e aí eu comecei a ouvir o dialeto Guarani, que parecia com o meu dialeto, que é o Engueté, porque é do mesmo tronco Tupi-Guarani, né? Então, é como se fosse português e espanhol, e aí era tudo muito curioso para mim, né? Tudo isso era muito curioso, assim, porque eu não tinha ouvido, só tinha ouvido o dialeto dos Canela, dos Auã, que era muito diferente, porque os Canela acho que é do tronco Macro-G, né, e a gente do tronco Tupi-Guarani, então é bem distante, bem diferente, né, e já os Guarani já bem parece com o nosso dialeto, né, é similar algumas coisas eu entendia, então era realmente encantador, curioso, e dentro da aldeia Maracanã, quando a gente começou a fazer manifestações, fazer contações de histórias, a gente fui entendendo que tinham diversas etnias, diversos dialetos, e aquilo me enriqueceu ainda mais, assim, né, de me entender dentro de uma sociedade e perceber que eu só fazia parte de um dos grupos, que eu só falava um dos dialetos, dos mais de 270, sabe? Então, dos mais de 300 etnias que o nosso país tem. Então, a minha ignorância era tão tamanha, né, no sentido de que são informações que os meus irmãos que estão lá na aldeia, eles não têm essa informação. Eles sequer sabem, né? Então, quando eu chego, eu mostro imagens de outros povos, né? Eu tenho vídeos de outros povos falando no dialeto deles, eu chego lá e mostro. Então, é um mundo fora da reserva, é um outro mundo, é um outro espaço de guerra. E claro que isso me fez eu entender também da importância que é continuar dentro dessa aldeia urbana, né? Dizem por aí, o Brasil todo é terra indígena. Então, o Brasil é uma grande aldeia urbana, né? Então, eu, dentro desse território indígena, eu pude perceber o quão era importante a gente dominar esses espaços, né? E o quanto era importante eu me informar, o quanto era importante eu conhecer sobre os povos originários para eu poder ter domínio, de poder falar, de poder me posicionar, né? Então, assim, é estridante, assim, uma coisa, um impacto muito forte, né? Esses encontros que, ao mesmo tempo que é incrível, também massacrante, né? A gente se deparar, de saber que somos tantos e que a gente é tão pouco, né? A gente é tão diverso, somos mais de 300 etnias, mas a gente é tão pouco, sabe? São tantas culturas diferentes, tantos rituais de passagens diferentes, dialetos diferentes, formas de ser diferentes e, ao mesmo tempo, a gente é tão pouco, é tão diverso e tão, sei lá, tão quase nada também, né? Então, chega a ser doloroso também fazer parte desse grupo que é tão rico
e é uma riqueza que não vale como o ouro, né? Que não vale como o dinheiro, que não vale como, sei lá, como as grandes indústrias, né? Então, é isso, assim, eu ainda me encontro nesse processo, como dizem aí os meus parentes nas redes sociais, eu ainda me encontro em processo de descolonização e também no lugar de ajudar a descolonizar a mente, né, dos não indígenas, né, e também dos indígenas, né, como estou me colocando nesse lugar, eu também fui colonizada, né, porém estamos aí para decolonizar. A gente faz parte desse grupo também que decoloniza. Muito bacana, obrigado aí por... Imagina, obrigada também. Mais alguma questão? Pessoal que está assistindo? Então a gente volta para a nossa pergunta. Bom, a tua pergunta era sobre o ser cantora, né? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer assim que eu canto desde que eu me entendo, assim, de gente. Minha mãe foi uma grande pajé, minha mãe que partiu e encantou ano passado, né? Minha mãe foi uma grande pajé, minha mãe tinha uma voz assim incrível e ela era uma das grandes cantadoras, né, da minha reserva, foi uma das primeiras pajés mulheres também, né, se não a primeira. E então eu desde muito pequena eu ouvi muito, sempre participei muito assim, né, com mamãe cantando, então eu tenho isso já desde muito pequena, né. Vindo para a cidade, comecei a perceber esses lugares em que eu podia brincar com esse cantar, né? E que eu podia expandir ele em outros lugares, e não ser só os cantos tradicionais, mas que eu também poderia ir por outros caminhos também, né? Brincar com esses lugares. Eu não sou cantora, não vivo disso, assim, cantora oficialmente, falo oficialmente, assim, não vivo disso. Eu amo cantar, a música, para mim, ela me bate num outro lugar, que é um lugar mais de cura mesmo. Eu realmente não me vejo como uma cantora que vai fazer show por aí, sei lá, mas a música... Acho que, inclusive, eu estou muito bem representada, a gente tem muitos indígenas cantores aí, fodas, né? Acho que os indígenas estão muito bem representados, né? Temos muitos indígenas aí que estão arrasando aí, né, na música. Mas eu gosto muito da música, sou uma artista plural, então a música também, eu investigo ela dentro das minhas pluralidades, né? Então, no teatro, no cinema, na TV, né, nas performances, seja como for, nas minhas poesias. Então, eu investigo a música nesse lugar. Venho pensando agora em talvez, né, lançar um EP, né? Estou trabalhando algumas músicas que eu já venho escrevendo durante toda a minha trajetória, desde que eu vim do Maranhão, né? No Maranhão mesmo eu já escrevia letras de músicas e tal, de maneira bem assim, como eu vou falar, bem iniciante mesmo, né? De maneira bem... Bom, esqueci a palavra agora. Mas é isso. E aí agora eu estou num lugar que eu estou mais de investigação mesmo, né? Buscando esses caminhos, esses novos caminhos aí. E eu gosto da ideia da música vir nesse lugar de investigação mesmo, e não a gente não ficar só nesse lugar. Agora a gente tá rolando uma onda de rappers indígenas, que eu acho incrível, né? Mas acho que precisamos de mais indígenas mostrando também em outros lugares, né?
não só como rappers, mas, sei lá, cantando um samba, de repente, sabe? A gente tem que investigar esses outros lugares também, porque a gente tem muitos parentes aí talentosos e que precisam, claro, né, de oportunidades para que eles possam lapidar seus próprios talentos, né? E eu tô aí nessa também, quero muito poder curar através das músicas. Como eu falei, eu acho que a música, para mim, ela vem num outro lugar, assim, que é um lugar mais de cura, também por eu ter tido esse contato, né, com a minha mãe, que era uma pajé, que curava, né, e eu acho que o meu dom na música é essa, né, então quero investigar a cura na música, né, como que eu posso ajudar a curar as pessoas e a me curar também, né, através da música. Você pode, eu estou me antecipando, mas tem um gap aí, tá? Queria que você pode fechar hoje o nosso encontro aqui, a nossa conversa, com um experimento do seu canto de cura, como você acha, usando a gente aqui para fazer uma experiência tua. Tá bom? Tá bom. E agora, antes, tem alguma... Eu estou falando isso para fechar mesmo, acabar e ir embora sem precisar. A gente se despede antes, Zahri canta, e a gente se conecta aqui pela internet, no canto dela, na Viagem da Cura, e não tem explicação depois, ok? Vamos fazer esse encerramento? Então, todas as palavras antes do canto. Ótimo. Quem quer falar mais alguma coisa? Falar, perguntar? Felipe? Bom, boa tarde, pessoal, de novo. Só queria lembrar, então, assim, que a gente continua com esse ciclo de debates. Ainda tem mais um debate na quinta-feira, na sexta-feira também e na segunda. Precisa se inscrever antes. Então, assim, se você está aí, está escutando o nosso debate de hoje, gostou, passa adiante também a palavra, fala para o pessoal se inscrever, a gente já manda o link para eles também, tá bom? Mais. Sexta-feira, então, depois de amanhã, no mesmo horário, 16 horas, MC Bro e Renato. Tá? Aí sexta-feira é à noite e é o Estélio que vai ficar no lugar do Renato. É o duplo do Renato. Vai ser na quinta-feira, a gente vai falar então com os Bros MCs de Mato Grosso do Sul, de Dourados, né, que é um trabalho também super importante de resistência numa região, né? E tem muito a ver com o que a Zahri estava colocando aqui. Eu aproveito, antes de terminar, de agradecer imensamente a Zahri. Foi um prazer conversar com ela e também acompanhar o trabalho dela com a Mundana. Eu acho que foi um trabalho magnífico, onde ela, né, atuou e também cantou e presenteou a gente. Isso. Com tanta coisa nova. Verdade. Foi. E quero que... Estamos aqui, continuamos conectados, não vai desconectar. Outros trabalhos que não precisam ser sobre temática indígena ou essa inspiração, Zahri é da casa. Chega para fazer qualquer coisa. Isso aí. Qualquer coisa que é muita coisa, né? Não é qualquer coisa, é qualquer coisa. Mais alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer ao Renato, a Zahri, a todas as pessoas que estão aqui pela escuta, a Zahri pela clareza dos pensamentos. Você foi aquela pessoa que ficava travada antes. No processo de Guerra Interwig, Zahri chegou a chorar porque ela achava que não tinha o que falar. E hoje ela falou. Eu quase não parei. Não chorou. Quase nem deixei me um ano depois é outra criatura na relação com isso. E com a língua, que ela ficava... Tinha essa coisa com a língua também, né? Eu não estou falando tão bem, então... E agora já não está mais se criticando se está falando bem, se está falando errado, se está falando mal, está indo. E a gente acompanhou tudo,
Parabéns. Parabéns pelaquela que se transformou nessa. E obrigado por ter resistido. O nosso processo, para quem não estava o tempo todo dentro dele, eu não estava nele, foi cheio de crises, de dezembro de 2019 até o fim. E aí teve resistências, né? Os resistentes de Iperoig. E Zahir resistiu assim, em muitos momentos, foi muito difícil para ela, a gente testemunhou quem atravessou todo o tempo, e ela disse, não, tá aqui, vou fazer, e várias vezes teve isso, né, de estou aqui, vou fazer, e fez uma super travessia, em vários aspectos, sabe? E foi importante estar ali o tempo inteiro e não desistir, porque assim, tá na crise, resistir, como é que ela vai resistir? A gente vai continuar para como, né? E porque veio também uma inspiração para a matéria do trabalho, né? Com você veio não só informação, veio inspiração, porque você veio com a artista genuína. Com essa coisa, porque é artista genuíno. O que é artista genuíno? É aquele que faz sem precisar se profissionalizar, né? E faz todo dia, e canta todo dia, e dança todo dia, e se pinta todo dia, e desenha todo dia. E aí é uma prática ali que muitos artistas profissionais querem tanto ficar fazendo todo dia arte, sem precisar ficar na preocupação, dar conta do não sei o quê, fazer só por fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a gente não pode, né? A gente não... É um trabalho para a gente conseguir fazer quase que todo dia isso, que é a arte, entre a gente, quando a gente vira artista profissional. Fica uma luta, não se deixar engolir por essa coisa que é a profissão, que a profissão vira uma profissão como outra qualquer. Só ter o dinheiro para pagar as contas. Então tem um meio fio ali que a gente pode operar, mas dá um super trabalho todo dia. É resistência, e no Brasil é muito, e nesse momento especialmente. Mas aí tem umas inspirações, assim. Você foi uma. Foi um prazer e obrigado. Muitos beijos e abraços. Seu outro nome, né? Não podia ser outra companhia. Mundana. Mundana. É para quem está no mundo aí, no mundão. E quem está se jogando, né? Então é isso. Eu também agradeço. Muito obrigada mesmo pelo meu lugar, né? É isso. E encerramos. Obrigado também, Renato, por toda a paciência, todo o teu conhecimento e simplicidade, né, e humildade de poder estar compartilhando aí comigo as ideias. Então tá. Gente, obrigada. Então a gente encerra, né? Beijo, gente. Eu vou cantar uma música aqui que eu fiz para minha mãe. Como eu falei, mamãe encantou ano passado. E aí eu bem escrevi essa canção para ela. E a gente faz uma mistura, né, entre o português e o engueté também. E aí, depois que terminar essa, eu quero fazer o canto de cura, né, para encerrar. Vamos lá. A capela, hein? Abri os olhos, a vi, tão distante de mim, a mulher sem seus olhos. Não posso enxergar o que ela enxerga em mim. Oi, mãe, Zané Carol, queria saber como a senhora está. Responde ela com uma voz sussurrada.
sem forças nas cordas vocais. Mãe, na tiroca tuca de pé icon, neresaka o hau, haruera o ihewen. Ela também me chama de mãe. Antes via e por sorte tiraram-lhe os olhos para não ver o próprio sofrer. Oi, mãe, eu também tenho saudades. Tenho saudades de ter sido filho um dia. Ouço ela cantar mais uma vez, uma voz rouca, frágil, compassada e melancólica, como quem não deseja partir. Mas, afinal, todo mundo um dia parte e se cala, para que haja um equilíbrio no universo, no silêncio e no vazio que ela vai deixando. Ouço a sua voz se despedindo. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. E quero na poto é a denha reui puru pé a e na poto é a muri resenhar rape me a e não remusenhar e carewa remuse carewa muri era mui renamawa rezaruyawa paru pitekowa muri ekangawe wewe remusenhare carewa não remusenhare carewa não amono ekangau resenhare haure não amono ekangau resenhare haure não humu ka 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 katukar era muy ma aquapau rezarui ma aquapau eana ma aquapau umore kangau no humu kakar muka 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 katukare no adengar virino, po amono, rezengare apemeno, amono, rezenga, rema aqua palpemeno, carai, uma ea, humuri, não me no. Wanu peno ma ea umur puru pewano ihe amono hekanga peme iano hemu